Oi, gente. Hoje eu vou falar de como eu sobrevivi ao bullying. Então, bem, bora pro vídeo, né? Isso não tem muita importância, é só isso. E eu quis fazer um estilo de vídeo com esses desenhos assim. Espero que gostem do vídeo. Bem, o bullying que eu sofri foi por uma garota da minha sala que vamos chamá-la de A. Tipo assim, ela era muito grossa comigo. Ela era basicamente a batata, sabe, de Brubs. Então, ela era assim, narcisista igual a batata. Eu não posso negar. Tipo assim, toda vez que a minha amiga vamos chamá-la assim, saía, ela simplesmente fechava a cara, como se eu tivesse insultado ela. Aí já dá pra saber como que ela era. Bem, eu vou seguir a linha do tempo dos acontecimentos, então só não ligue, tá? Como eu disse, quando a minha amiga saía, ela simplesmente fechava a cara. E quando a gente ficava sozinha, quando eu tentava puxar assunto com ela né, saber o que estava acontecendo, porque ela estava assim, ela simplesmente dizia que eu era chata e que ela não me suportava. Em uma dessas vezes, ela simplesmente disse: talvez eu tenha uma amiga favorita e não é você. Bem, seguindo essa mesma linha do tempo, teve um dia que era no começo da aula, porque eu estudava de manhã. Ela ia chegando, aí eu entrei na frente para dar um bom dia. Eu nem terminei de completar a frase. Eu tava dizendo bom dia e ela simplesmente me jogou na parede com toda a força dela. Lembrando, ela era mais forte e mais alta que eu, não tinha como eu fazer muita coisa. O meu ombro que ela tinha atacado na parede ficou dolorido pelo resto do dia, mas eu não conseguia falar, era muito difícil pra mim. Com todo esse bullying, eu acabei ficando mais magra, não tava conseguindo comer, então eu acabei emagrecendo. E, consequentemente, ficando mais parda. Bem, já que eu não conseguia comer, as minhas amigas me apelidaram de que eu comia por Bluetooth, porque eu não conseguia comer, muito menos do lado da A. Então eu só comia 2 biscoitos do mercado que eu levava e dava o resto pra E, porque era muito difícil comer ali com a A. Bem, essa nem foi a pior parte. Mais tarde a E me falou que que a A só falava mal de mim no WhatsApp porque a A tinha o número da E. Então, ela usava esse número pra falar mal de mim. E não o suficiente, ela começou ela começou a comentar nos meus vídeos, hateando meus vídeos. Só que era um hate disfarçado de elogio. Então ninguém iria saber, porque não dava pra saber. Só eu sabia. Cara, isso era sufocante. Ninguém me entendia, ninguém iria me compreender. E com isso eu fiquei receosa de postar, fiquei receosa de ir pra aula. Eu não queria mais ir pra lugar nenhum. Eu queria ficar na minha casa, longe de todo mundo. A única que não me abandonou foi a Foi a única amiga que não me abandonou nesse tempo todo. Assim, ela queria ficar perto da não importava. Ela simplesmente me ignorava para ficar perto dela. Então, já que eu sou uma das melhores amigas da isso significaria me excluir. E, assim, ela não queria me deixar de lado, nem um pouco. E lembra que ela falava mal de mim para a
A Amy falava isso porque eu também tinha o número dela. Então, eu fiquei ainda mais receosa de ir pra aula e algo acontecer, porque era, sei lá, 2 vezes mais forte e alta que eu. Então, e se ela me batesse? E se ela me jogasse na parede de novo? Então, em um dia, eu simplesmente desabafei com ela. Mas, eu usava o celular da minha mãe pra isso. Então, ela viu. Mas, bem, eu não conseguia contar pra ela. Eu simplesmente não conseguia. E, bem, veio um fatídico dia. De alguma forma pegou o meu número, já que eu não tinha o número dela, porque, né? Dá pra saber. Então, ela disse: se você disser mais alguma coisa para... sobre isso, eu faço da sua vida um inferno. E é melhor você não comentar com nada disso no seu canalzinho. Ainda mais, você é flopada, né? Esqueci. Ninguém iria ver mesmo. É melhor você excluir logo isso, pra não passar mais vergonha. A esse ponto, a minha mente tava numa escuridão tão... Eu tava num vazio. Ninguém conseguia me ver, ninguém me enxergava, ninguém me ouvia. Tudo que eu conseguia era gritar por socorro, mas sabia que ninguém viria. Então, eu simplesmente aceitei. Eu não ia mais chorar. Eu não conseguia mais gritar. Eu simplesmente aceitei. É aquilo, né? Você só percebe o quão realmente está traumatizado quando você aceita. Você aceita que aquilo fez parte da sua vida. Mas, bem, por algum motivo, a minha tia, ela foi na igreja da minha amiga e disse que ela foi a única amiga que não tinha me abandonado e pra não me abandonar agora. E pois ela ficou do meu lado. Mas, bem, a minha vida era basicamente uma escuridão total. Mas quando eu desabafei com a minha mãe sobre isso, isso foi nas férias, ok? Ela não ia deixar isso barato, nem um pouco. Ela, quando voltou às aulas, ela foi lá na minha escola e resolveu lá na diretoria. Nesse dia, eu praticamente não prestei atenção nas aulas. Eu só consegui olhar pra porque eu tava com medo. Tava com medo de verdade dela. Eu simplesmente não conseguia prestar atenção na aula. Só conseguia olhar pra ela e apenas pra ela. Eu estava tão traumatizada que estava com medo real de uma garota que era pra ser a minha amiga. Que um dia já tinha sido a minha amiga. E quando eu, e a fomos para o recreio, eu falei no maior tom de naturalidade fingida do mundo: gente, vocês viram que eu emagreci? Aí a revirou os olhos e simplesmente falou: não, você parece estar mais gorda, na verdade. Mas a me puxou para um canto e falou: Ju, eu notei que você emagreceu. A sua tia, ela me falou tudo o que aconteceu. E eu não vou te deixar sozinha, ok? Bem, depois disso, a foi chamada na diretoria. E ela foi obrigada a me pedir desculpas. Mas ela disse que não lembrava que não tinha feito nada. Ela falou isso na maior cara de pau. Pois é. Já dá pra ver o tipo de pessoa que ela era. Aí ela me pediu desculpas forçadamente.
e simplesmente disse: eu não sei de onde é que você tirou isso, mas mas a gente pode voltar a ser amigas, com a sua permissão. Bem, ok, a gente voltou a ser amigas, mas mais alguns meses à frente, ela continuava a mesma pessoa, só que agora ela só falava de um tema específico, os amigos da internet dela. E bem, a gente não queria falar só disso, então um dia eu simplesmente falei: por favor, vamos falar de outro assunto? Pelo amor de Deus, isso já tá chato. Aí ela, na maior cara de pau, postou nos stories do TikTok dela: ouve, suas amigas te odeiam. E a frase que eu falei? Bem, algumas semanas depois, ela mandou uma mensagem pra Emily dizendo que não queria mais olhar na nossa cara. Então, as férias chegaram. E agora, neste ano, a gente voltou a falar com uma amiga que a gente não falava há algum tempo, a D, que também é uma antiga amiga da A. Então, agora ela tá fazendo o maior papel de coitadinha, como sempre, tentando manipular todo mundo. Inclusive, um dia, algumas garotas da minha sala disseram que a gente fez pra Ana Laura. Eu e a E. Aí a gente falou o que aconteceu. E elas compreenderam a situação, ainda bem. Mas, bem, esse foi o vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Me desculpa por ser um vídeo mais longo que os outros. Espero que vocês tenham gostado de verdade. E, bem, isso deu bastante trabalho. Eu também que tive que fazer muitos desenhos. E, bem, pode ajudar o canal? Dando like, se inscrevendo, por favor. Isso iria me ajudar muito. Bem, fiquem com o resto do desenho. Tchau.